Eu busco amor, busco Deus porque Deus é o todo e não tem nada igual, viu? E Deus não se busca em qualquer lugar, se busca em cada um, cada pessoa aqui se busca Deus. É um meio de querer o bem dos outros. Quando eu era pequeno, viu, a vida não era fácil. Aí, quando cheguei ali aos 8 anos, fui para aula, tive 3 anos de aula, o pai me tirou, porque estava aprendendo muito bem, e botou a cortar cana. E foi só que eu tive de estudo, foi o terceiro primário. E daí eu fui crescendo, e eu sofria muito na safra de cana, eu era muito sequinho, muito magrinho, então eu carregava os carros de cana. Aí logo, completei 18 anos, quis me alistar, o pai não deixou. Os outros, tudo ele alistou, menos eu. Depois então, com 19 anos, quis me alistar de novo, ele não deixou. Com 20 anos, agora sou um homenzinho, agora eu vou. Aí fui por conta pro quartel, viu? Aí fui com o irmão, que eu não conhecia Torres. Daí o Valdomiro me levou até Torres. Mas chega lá na cidade de Torres, ele me deixou numa escada lá e foi para a prefeitura onde eles faziam o alistamento e disse que eu não fosse lá, que o pai não queria. Aí eu saí meio fugido, fui lá, daí o homem que estava fazendo o alistamento disse: o que tu quer fazer, guri? Diz: eu quero me alistar. Tu tem documento? Tenho. Então me dá aqui. Aí me alistou, fiquei designado a servir porque eu era insubmisso. Aí lá pelas tantas, um sargento me disse: Hilário, volta para casa, que lá é muito mais fácil tu ir para casa do que tu ficar aqui na cidade. Na cidade tu não tem conhecimento. Aí até que vem. Aí não quis ir para casa dos pais. Fui parar em casa do meu irmão lá no Costãozinho. Eu não queria sair de casa, eu queria ser homem, gente como os outros. Eu via meus amigos se alistar e servir, né? Então eu também pensava em querer servir o exército. E não é que eu não queria voltar para casa, é que eu era muito sofrido, viu? Nós trabalhávamos no clareado o dia inteiro, um pedaço da noite, nós fazíamos serão de noite, moendo cana. Levantava de madrugada e fazia serão. Então, no fim, passava no trabalho. E eu pensava em me libertar também, né? Pensava um dia ser eu. Aí eu fui trabalhar em casa do meu irmão de 4 uma. Cada 4 cachos de banana, eu tinha 1, ele tinha 3. Cada 4 pipas de cachaça, eu tinha 1, ele tinha 3. E daí, e o pai queria que eu viesse para cá, para perto dele, porque eu fazia a declaração de bens dele. Dos meus irmãos que não tive aula, foi o único que aprendeu a ler. Aí, então, eu fazia os documentos dele, tudo. Por isso que ele não queria me perder. É que o pai queria que eu ficasse na propriedade dele para trabalhar junto com ele. Então ele tinha feito já uma casa com piso, tudo, para botar uma loja de tecido e mantimento de combustível, para eu trabalhar a meia com ele. Ele botava tudo e eu só ficava com o lucro. Mas eu não queria. Eu queria ser um cidadão livre, viu? Não ser mandado pelos outros. Uhum. Todo homem, homem quando eu digo é homem e mulher, deve de ser uma pessoa viver livre. Não mandado, não viver só porque o outro insiste em viver. Daí então eu vim para essa propriedade aqui devendo. Uma propriedade que foi comprada muito caro, devendo. E daí eu perdi a cabeça, trabalhava dia e noite. Aí, quando se não conta, me deu um suspiro, quando parei de trabalhar. Daí pegou, nascer filho. Aí eu disse: sabe o quê? Aí pegaram me convidar para eu fazer parte de liderança comunitária. Aí me botaram na direção já da igreja, da comunidade, na Pixerica, que aqui não tinha, aqui foi montado depois. Aí da Pixerica me botaram logo de conselho paroquial. Logo me botaram de conselho forranial.
Logo não sei o que, disse que era muito bom, não sei o que, me botaram no conselho diocesano. Aí teve um encontro do Conselho dos Bispos Brasileiros, CNBB. Aí não tinha gente para ir lá para Goiânia. Aí o bispo me convocou, aqui pertencia à Diocese de Caxias do Sul, Dom Benedito Zorzi. Daí me convocou para eu ir para Goiás, na eleição da CNBB. Mas daí, quando eu voltei de lá, eu fazia parte do Conselho Diocesano. Aí logo me mandaram para onde? Paraíba do Sul. Preparar o encontro de Puebla. O Papa vinha no México, em Puebla. Então a América aqui do Sul fez um encontro evangélico, católico, protestante, tudo quanto era religião. Então era um encontro ecumênico. Aí fomos para Paraíba do Sul preparar a vinda do Papa no México. Aqui nasceu uma igreja dos crentes, não era contra, mas também já era contra mesmo. E o povo daqui do lugar estava sempre indo na igreja dos crentes. E daí eu disse para o padre, eu vou lá para aquela região, formar uma capelinha, formar uma igreja lá. Diz, mas como não lá tem esse Paulinho Olavo Bilac, uma casinha de madeira? Diz, e quem pode deixar aqui? Eu cavo gente para quê? E vim aqui e fundemos a comunidade, que hoje é onde nós moramos. E antes, aqui o nome da comunidade era Pau Pega. Aí, Pau Pega, para quem ninguém conhecia outro nome, então fizemos. Aí botemos 3 passos, que tinha um passo de ponto, daquela ponte pensa, né? E tinha 2 passos de carro de boi. Então aí, não, vamos botar o nome de 3 passos, e depois de 3 passos, daí o Pau Pega. E eu era muito... Eu dava em cima dos dedos dele, tanto do bispo como de padre. Eu acho que um pouco eu queria demais deles também, viu? Eu queria mudar a religião, viu? Porque hoje em dia a religião mudou e ainda falta mudar muito. Aí um dia eu fui para o seminário de Caxias do Sul. Lá botei, porque primeiro nós fomos para um apartamento. Eu e o Zé Carlos. Aí... Era meia-noite chegou o padre, botaram nós para outro apartamento mais retirado. Na outra noite chegou gente, botaram nós para alojamento, um foco de mosquito. Daí o padre, que era o coordenador, diz, o Hilário hoje não está bom. O Hilário está... Aí eu disse, não, mas não quero dar depoimento. Não, tu é o primeiro. Aí eu disse, pois é, aqui tem 2 bispos, nós temos um lote de padre, nós temos irmãs. E por que não são tudo igual? Jesus veio ao mundo e ele dormia na beira de estrada, não tinha nenhum travesseiro onde dormir. E ele pousava, ele não procurava apartamento. E por que os bispos têm que comer fora dos padres? E por que os padres, se chega atrasado, não podem dormir lá onde tem vaga? Se nós temos tudo igual. E se essa pregação da Igreja Católica é tudo igual, por que tem essa diferença? Me deram uma chuva de... Aí foi, eles não me quiseram mais também, me mandaram... Não, isso aí não dá. E daí quando eu não quis me registrar nesse partido, que eles queriam que eu me registrasse, me caçaram do Conselho Diocesano. Mandaram eu, meu amigo, tal Zé Carlos, vim embora, não aceitaram mais nossa ajuda na diocese. Então aí a gente fica desanimado, porque eu acho que eu só ganhei quando perdi, e só perdi quando ganhei. Quando eu ganhei a eleição, fiz 709 votos montados numa bicicleta velha. Eu precisava de 380, fiz 709. Mas daí eles invadiram, eu tinha canavial, eu tinha lavoura de cana para tratar o gado, eu tinha lavouras de eucalipto. Aí eles vinham, tiravam tudo. Então eu pegava uma Bíblia e eu destrinchava ela. E
quando eu rezava o culto dominical, eu dava sermão igual um padre. Pregava mais do que o povo quer. Porque às vezes vem um padre com a paróquia e eles, como o Dionísio diz, vai ser um padrezinho, esses diáconos. Eles vão ensinar aquilo que... Mas eles não conhecem o povo. Porque o que eu fazia, eu pegava a Bíblia e ia estudar primeiro os cristãos da onde eu morava e conhecia de um por um. Aí então eu fazia a minha prática sobre o sofrimento do povo. Porque eu entrei numa casa de um tio, ele estava com uns 70 e poucos anos na cama, amontoadinho lá. Aí ele me chamou, disse: Hilário, eu quero te dar uma coisa. Se o dia que tu ensinar essa benzedura para outro, tu não tem mais poder nenhum sobre ela. Enquanto tu não ensinar, o que tu benzer, cura. Mas só que a minha benzedura é só para bicheira. Eu não benzia para outra coisa. Não. Tinha gente que me chamava, às vezes, eu benzia para outra coisa, eu ia lá, excomungava um pouco, sabe? E curava também. Por que não? Mas não sei benzer para outra coisa. Só sei benzer para bicheira. Foi o que ele me ensinou, né? E agora? Por que sim, por que não? Eu não sei. E eu não preciso ir aonde está o animal doente. Vem gente de longe, pede para eu benzer, eu benzo à distância. E diz eles que cura. Que cura é a fé, não é eu que curo. É a fé que eles têm. Então eles vêm fazer o pedido, e eu faço o meu trabalho. Então, com a fé deles, então, o animal cura. Mas não é eu que vou curar o animal. Deus é um só. Não existe outro Deus. Existe um único, unitrino. Pai, Filho e Espírito Santo. E o resto não adianta, porque Deus é um só. Para quê? Tanta dificuldade de... Depois muita intriga também, porque se eu tenho a minha religião, eu não aceito a religião do outro. Por que não aceito? Ele é um cristão igual a eu, ele é um vivente igual a eu. Eu acho que está indo para um bom caminho, porque é o seguinte, a pessoa tem mais a liberdade de pensar e de pregar e de andar nos caminhos que ele acha que deve de andar. O pessoal tem mais amor hoje. Querer ou não querer, um dia nós vamos morrer. E para nós resta a eternidade. Agora a eternidade que seja uma eternidade de felicidade. Não uma eternidade de penúria, porque se nós fazermos mal aqui nessa terra, alguma coisa nós vamos sofrer. Alguma coisa nós vamos pagar. Porque todo mal que se faz, se paga. Agora, se tu fazer o bem, mesmo que não mereça o bem aquela pessoa, tu vai ter recompensa. Porque Deus diz assim, mesmo que dê um copo d'água para uma pessoa que está com sede, vai receber recompensa. Agora imagina se tu fazer o bem.